E aí nós assistimos esse vale tudo, da distribuição sem qualquer constrangimento, sem qualquer limite de cargos públicos para aqueles que se disponham a apoiar o governo. O que nós vemos hoje é uma tentativa permanente de vencer a semana. Isso é muito pouco para um país com as dimensões do Brasil e com a complexidade das dificuldades que nós temos hoje. Lamentavelmente, a Presidente da República, pelo fato de ter lesado, de ter mentido, de ter faltado com a verdade aos brasileiros durante a campanha eleitoral, é hoje uma presidente sitiada. É uma presidente que só pode participar de eventos que são muito bem preparados para que não haja ali a presença de cidadãos comuns, apenas da claque, muitas vezes paga com recursos públicos que estão ali para aplaudi-la. Nós estamos assistindo, também estarrecidos, o Palácio do Planalto se transformar num comitê de apoio à Presidente da República. Isso por si só é uma demonstração da fragilidade absoluta desse governo. Portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal, não sei se a Câmara já quer recorrer em relação a ela, é uma decisão da Justiça. Eu digo sempre que decisão da Justiça, mesmo que sendo individual, do ministro Barroso, é uma decisão para se cumprir até que haja uma manifestação do Pleno. Eu apenas faço um registro de que é algo inusitado, é algo novo, porque o procedimento, desde que eu era presidente da Câmara, nos tempos que fui parlamentar, sempre foi uma decisão das duas casas, mas como nós temos no Brasil um sistema bicameral, vota-se numa casa e votava-se depois na outra. Portanto, essa foi uma decisão de ontem, nós temos que avaliar os seus desdobramentos, mas eu repito sempre, ao PSDB não cabe escolher desfechos, há uma avaliação equivocada em relação a essa saída é boa para A, é boa para B, é boa para C. Para nós, qualquer que seja o desfecho dessa gravíssima crise, inclusive se ela já adquirir as condições de governabilidade, continuar no cargo, tem que ser pela via constitucional. O que nós não aceitamos é que a defesa da Constituição que fazemos, que isso passa pela defesa das decisões dos tribunais, possa ser chamado, como querem chamar alguns que perderam o discurso, de tentativa golpista. Nós somos, na verdade, formuladores, junto com outras forças políticas, da atual Constituição. Diferente do PT, nós louvamos a Constituição, nós assinamos a Constituição e vamos fazê-la cumprir. Não vamos aceitar, repito, qualquer tipo de constrangimento às cortes brasileiras, porque isso seria um enorme e inaceitável retrocesso na nossa democracia. Sobre a postura do presidente do Congresso, que passou de crítico ferrenho ao governo há algumas semanas para bombeiro da crise. Como você avalia? Todas as lideranças políticas do país, incluindo o presidente do Senado, têm o direito e até o dever de apresentar propostas para o país. É da essência da ação parlamentar. O que me preocupa na forma como essas propostas são apresentadas é que não houve uma prévia discussão, sequer com a base do governo. Muitas dessas propostas que estão colocadas sequer têm consenso no partido que hoje governa o Brasil e naqueles que o apoiam, e muito menos da oposição, que não foi chamada a dar a sua contribuição. Eu temo muito essas ações midiáticas que geram uma determinada expectativa que depois tem como consequência uma enorme frustração. Seria muito mais adequado e seria uma contribuição muito mais efetiva ao país que, antes de entregar ao país um conjunto de propostas sem qualquer discussão prévia, que o presidente do Senado estivesse disposto a discutir essa pauta, por exemplo, com seu companheiro de partido e presidente da Câmara dos Deputados. Repito que nós vivemos um sistema bicameral, essas propostas precisarão, para ter efeito, ser aprovadas nas duas casas. Senão ela se transforma apenas num documento panfletário. Então, seria muito mais adequado se o presidente do Senado, em entendimentos com o presidente da Câmara, com as oposições e com a sua base, apresentasse ao país um conjunto, até que mesmo mais modesto, de medidas, mas que efetivamente tivessem condições de aprovação. O PSDB está discutindo cada uma dessas propostas, avaliando cada uma dessas propostas. Existe um conjunto enorme de outras que estão tramitando no Congresso Nacional, sem que a elas tenha sido dada qualquer preferência até aqui, e que nós estaremos também trabalhando para que seja incluída na pauta. Nós temos que tomar muito cuidado para não gerarmos uma expectativa
talvez com objetivos que não sejam exatamente da aprovação dessas medidas, e depois gerarmos uma enorme frustração. O que nos surpreendeu no anúncio dessas propostas, e não faço aqui questionamento ao mérito de algumas delas, é que elas não passaram por aquilo que é essencial e natural da atividade parlamentar, uma negociação, uma discussão. Eu próprio estive, poucos dias antes, com outros líderes do PSDB, reunido com o presidente do Senado, menos de uma semana antes do anúncio dessas propostas, e não tivemos dele qualquer sinal de que estaria apresentando ao país um conjunto de ideias para que nós pudéssemos apresentar ali as nossas contribuições. Então, por isso, por não ter sido algo discutido previamente, eu vejo com enormes reservas, até porque o presidente da Câmara já disse algo nessa direção, isso não passou por uma discussão com a outra casa. Portanto, nós temos que ter os pés no chão, e não há como terceirizar a responsabilidade pela crise que hoje assola o Brasil, tira os empregos dos trabalhadores, tira a comida da mesa dos trabalhadores com a inflação, com os juros na estratosfera, pune aqueles que se endividaram, estimulados por esse governo, né? Tivemos pela primeira vez em 20 anos uma queda real da renda do trabalhador brasileiro, e a responsabilidade por tudo isso é da senhora presidente da República e do seu partido, que no ano passado e mesmo no ano anterior não tomou as medidas que poderia ter tomado para minimizar o efeito dessa crise para aqueles que menos têm. Portanto, o nosso papel, o papel do PSDB é exatamente esse, de combater o governo, defender o trabalhador, defender os empregos, como nós estamos fazendo, nos opondo a essas desonerações, a essas reonerações, né, o fim das desonerações que foi aprovada na Câmara. O nosso papel hoje do PSDB e de outras forças de oposição é de sermos os guardiões, os protetores da sociedade brasileira atacada de forma vil por esse governo com o descumprimento das suas promessas. Olha, vou dizer a você mais uma vez, não cabe ao PSDB dizer que vai ocorrer o impeachment, vai ocorrer a condenação da presidente do TSE por conta das denúncias que lá chegam, ou a presidente deixará o mandato. Essa não é uma questão que o PSDB decidirá. O nosso papel, e quero deixar a vocês isso muito claro, o nosso papel é garantir que a lei e a Constituição do Brasil seja cumprida. Existem hoje no Tribunal de Contas pareceres e muito sólidos mostrando que a presidente da República durante a campanha eleitoral descumpriu a lei de responsabilidade fiscal. Foi dado a ela inclusive um prazo maior, surpreendentemente, porque o prazo que ela já havia tido era um prazo absolutamente suficiente para as explicações, mas foi dado a ela um novo prazo. Vamos acreditar e confiar na boa-fé, e eu pessoalmente confio, do Tribunal de Contas. Mas vai chegar um momento que isso vai ter que ser julgado. Se descumpriu-se a lei de responsabilidade fiscal, tem sanções. No TSE existe um outro processo que fala de utilização de dinheiro de propina na campanha eleitoral. Que o tribunal investigue. O que nós estamos pedindo hoje, a nossa ação no tribunal, é que permita a investigação, porque impedir que ela ocorra é um ato excessivamente defensivo que passa a impressão de culpa, né, de que houve realmente ilicitude na campanha. E ninguém, absolutamente ninguém no Brasil, e em especial o presidente da República, pode estar acima da lei. Nós não decidimos o desfecho. O desfecho vai ser decidido pelos tribunais. E o PSDB não vai permitir que haja qualquer tipo de pressão indevida em relação às nossas cortes. Portanto, hoje, mais do que nunca, o nosso papel na oposição é essencial ao país e em especial à democracia brasileira. Eu pessoalmente tenho muita vontade de participar. Não decidi ainda onde vou, nem se vou, mas a minha vontade pessoal é essa. Estou conversando com os dirigentes do partido. Eu carrego comigo a institucionalidade de ser o presidente nacional do PSDB, mas eu pretendo, sim, não decidi ainda em que lugar. Existem muitas demandas para que eu esteja em Brasília, no Rio, em São Paulo, em especial, e claro, também em Belo Horizonte, convidado inclusive a estar aqui em alguns lugares do Nordeste. Eu vou avaliar até amanhã, aonde vou, e anunciarei a vocês. Mas se for, irei como cidadão.
como mais um, entre milhões de brasileiros indignados com tanta corrupção, com tanta mentira e com tanta incompetência que levaram o Brasil a viver uma das maiores crises de toda a sua história republicana. A última pergunta eu vou seguir. Alagoas e Paraíba, o PSDB perdeu espaço. Qual a estratégia para reconquistar isso? Olha, eu acho que, como diz um adágio muito antigo, né, o tempo é o senhor da verdade. O que nós estamos percebendo é que, com o tempo, os brasileiros, em especial do Nordeste, estão sentindo que foram eles os mais lesados. Metade dos quase 400 mil postos de trabalho perdidos, fechados esse ano apenas, foram aqui no Nordeste. As principais obras prometidas da campanha eleitoral e que foram interrompidas ou sequer iniciadas estão aqui no Nordeste, exatamente a região que mais precisaria do apoio do governo federal. E quando o governo age da forma que agiu e, na verdade, frustra todos os brasileiros, são aqueles que mais precisam, que sentem no dia a dia, né, o peso dessa incompetência. O Bolsa Família é um ano sem reajuste e nós sabemos que ele é essencial para a sobrevivência de muitos brasileiros, em especial nessa região. Nós estamos assistindo que esses juros na estratosfera levaram a cerca de metade das famílias brasileiras hoje estarem com pelo menos uma prestação atrasada, portanto inadimplentes. Por quê? Porque não, ao mesmo tempo em que tem dificuldade de pagar suas contas, estão perdendo seus empregos. A inflação em torno de 10% e a de alimentos acima disso pune exatamente os que menos têm. Eu acho que o Nordeste está aprendendo também, os setores que confiaram nesse governo, que é melhor você acreditar numa proposta verdadeira, mesmo que na campanha eleitoral ela não seja aquela que mais agrade, exatamente por ser verdadeira, do que no engodo. Hoje nós assistimos que há uma rejeição a esse governo e a presidente da República no Nordeste que se equivale àquela que existe em outras regiões do país. Eu encerro dizendo que de tudo isso algo positivo virá, porque nós estamos vendo o encerramento definitivo desse ciclo de governo do PT, porque o que se ouve no Brasil inteiro e já aqui no Nordeste é uma frase que sintetiza todas as outras: PT nunca mais.